Hoje, em pleno século XXI, é preciso sim verificar muito bem quem são os inimigos do Evangelho, os inimigos da sã doutrina, os inimigos da cruz de Cristo, os inimigos da graça, da verdade, os inimigos da nova aliança. Enfim, é preciso se verificar quem são esses inimigos, porque eles não fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Eles são infiltrados, com dissimulação. Eles não, como é que eu posso dizer? Eles não se submetem ao próprio Senhor Jesus. Não. Eles são insubordinados, digamos assim. Então, essas pessoas, elas se infiltram sorrateiramente no meio da igreja, como está escrito na epístola de Judas. Então, é preciso se verificar quem eles são, porque eles são falsos, eles são adúlteros, eles têm aparência de verdadeiros, mas a essência deles é falsa. E isso é algo que está acontecendo hoje, infelizmente. Aliás, desde o primeiro século já começou a surgir pessoas assim. É só você ler as epístolas dos apóstolos que você vai ver essa verdade. Falando claramente, como eu já citei aqui, por exemplo, na epístola de Judas. Então, existem pessoas falsas. Elas estão desviando as pessoas da verdade, ensinando outras coisas pervertidas que contaminam a mente e a consciência das pessoas, para que elas se desviem do que é verdadeiro e se entreguem a coisas falsas. E chega ao tal ponto de se recusarem a dar ouvidos à verdade. Porque já foram muito contaminados, a mente deles já foi contaminada por essas mentiras que esses inimigos levaram eles, induziram eles ao erro. Isso é algo terrível que está acontecendo hoje, sem dúvida alguma. Então, é preciso que aconteça uma mudança. Porque tanto você como eu não podemos cair nessa rede. Não podemos ser envolvidos e enredados por esses homens pervertidos que sempre tentam, de várias formas erradas, nos levar ao erro, nos convencer, nos manipular. Esta persuasão não vem do Senhor Jesus, vem deles, vem do diabo, digamos assim, do Deus Mamon, a quem eles servem. Então, eles conseguem convencer as pessoas a saírem de suas casas para entrarem dentro de templos construídos por mãos humanas. Chegou a esse ponto aí. Isso é ruim demais. Além, é claro, de muitas outras doutrinas estranhas que eles ensinam com o objetivo de levar as pessoas para o erro, para longe da verdade. E muitas pessoas hoje vivem nessa condição e não se deram conta disso ainda. Porque acontece uma cegueira de entendimento na vida dessas pessoas. Eles acham que só porque aquela pessoa ali se diz homem de Deus, se diz pastor, bispo, apóstolo, eles podem seguir essas pessoas cegamente, tolerar o que eles fazem de boa mente e podem viver assim numa boa, como se estivesse tudo normal. Como se Deus ou o próprio Senhor Jesus estivesse aprovando isso aí. Como se o Espírito da Verdade não existisse para guiar todas as pessoas à verdade. Porque, infelizmente, hoje, muitas pessoas estão sendo guiadas para a mentira, para o engano. Isso é ruim demais. Então, esses homens são inimigos, sim, de fato. E nós não podemos se associar com esses inimigos. Principalmente com os inimigos da cruz de Cristo, que fazem muitas coisas erradas por aí. E isso se dá para perceber claramente. É só abrir os olhos e enxergar claramente que a situação é essa que está aí. Então, chegou a hora de enxergar esses inimigos, combater eles. Como? Saindo fora, escapando deles, fugindo. Não dê lugar mais para eles em suas vidas.
próprio Senhor Jesus falou para você se acautelar dos falsos profetas. Mas não existem só falsos profetas, existem falsos apóstolos, falsos pastores, falsos bispos, falsos mestres. Enfim, a falsidade, infelizmente, tomou conta desses homens aí. E você vai se deixar guiar por eles, sabendo que eles são falsos. É hora de enxergar dessa forma. Porque quem não enxerga isso, cai na rede deles. E aí são manipulados por eles, a ponto de fazerem o que eles quiserem. E aí essas pessoas começam a se desviar da verdade, se perverteram por darem ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Porque os inimigos da cruz de Cristo só servem para fazer isso aí. Já que eles não podem, digamos assim, eles não podem andar de acordo com o que o Senhor Jesus quer, eles se desviam, eles criam um outro Jesus, um outro evangelho, uma outra doutrina estranha, que envolve as pessoas em ruína e perdição. Eles ensinam isso, induzem as pessoas ao erro. Hoje, a igreja está corrompida dessa forma aí. Porque eles fizeram isso. Eles são os principais responsáveis por isso. E diante dessa situação, o que você vai fazer? Você vai ser conivente? Você vai participar? Você vai aprovar? Você vai ser alguém que aceita numa boa isso e não enxerga que está tudo errado? Será que a cegueira de entendimento chegou ao ponto de você dizer amém para essas pessoas e se recusar a ouvir a verdade? É hora de pensar sobre essa questão. Porque o Senhor Jesus não aprova nem concorda com nada disso que esses homens fazem. Porque ele vê mesmo que esses homens são pervertidos. E querem perverter outras pessoas também. E muitos estão conseguindo fazer isso. As denominações por aí estão cheias de pessoas assim, cegas, que não conseguem enxergar a realidade, não caíram na real ainda. Não perceberam o erro pelo qual estão sendo influenciados a viver de uma outra maneira diferente. Então, é preciso tomar cuidado com isso. E eu vou ler um texto aqui que revela um pouco essa verdade. Esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 9, onde está escrito assim, ó: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, essa é a verdade. Tem muitas pessoas aí que passaram para outro evangelho. E estão fazendo as pessoas também passarem para outro evangelho, que é um evangelho errado, um evangelho pervertido, misturado, que não serve para você e nem para mim em tempo algum. Então, é preciso tomar cuidado com isso. E também, ninguém pode agradar a homens. Vamos ler aqui no versículo 9. Ó. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, todas aquelas pessoas hoje que estão agradando a esses homens, que são pastores, bispos e apóstolos, não são servos de Cristo. Vocês estão agradando as pessoas erradas. É hora de agradar ao Senhor Jesus.
Ele sim tem o Evangelho, tem a graça, tem a verdade, tem a nova aliança. Então, você tem que agradar ao Senhor Jesus, sempre. E não agradar a homens. Porque quem agrada a homens não é servo de Cristo em tempo algum. Essa é a realidade que as pessoas têm que compreender. Isso é de fácil compreensão. Não deixe que a cegueira de entendimento possa fazer você agradar a homens. Esse é o procedimento errado. Então, você tem que viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Não agradando esses homens, que são inimigos do Evangelho, ao qual já perverteram, estão fazendo muitas pessoas passarem para outro Evangelho. E as pessoas nem percebem isso. Então, tome cuidado com esses homens. Eles podem estar te desviando da verdade e você nem percebeu isso ainda. Então é hora de voltar para o Senhor Jesus, para a graça, para o Evangelho, para essa doutrina, para a nova aliança, para tudo aquilo que o Senhor Jesus aprova e concorda que esteja em sua vida. Esse tem que ser o objetivo de todo aquele que quer mesmo, realmente, com interesse do coração, viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Para que assim a igreja possa se limpar dessa sujeira, dessa imundícia, dessas coisas erradas, se purificar dos erros, retornar à sensatez e se purificar desses erros. Para que assim possa viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, praticando aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Porque aquilo que o Senhor Jesus ensinou vai levar você a ser aprovado no final pela prática constante disso dia após dia. É isso que você tem que perseverar. Então eu espero que essa mensagem possa abrir os seus olhos hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.